Hoje eu vou continuar ainda falando sobre corrente elétrica e circuitos, tá? E eu vou falar sobre resistores não ohmicos. Para mim fazer as minhas medidas, eu vou usar a mesma montagem que nós utilizamos para fazer a medida do resistor ohmico. Só tem que eu vou substituir a minha resistência, aquele rolo de fio, por uma lâmpada. Então eu tenho uma fonte ajustável, um amperímetro, que eu vou medir a corrente vai circular, vai passar através da minha lâmpada e eu vou medir a diferença de potencial em cima da minha lâmpada com um voltímetro. E vou sair variando a tensão da minha fonte entre 0 e 10 volts. E vou construir a minha tabela de tensão e corrente. Tá? Então eu tenho aqui 0 volts, 0 miliampere e estou variando a tensão entre 0 e 10 volts e estou pegando as respectivas correntes. Agora eu vou fazer a seguinte coisa, eu quero saber a resistência. Eu vou dividir ponto a ponto, eu vou pegar a resistência ponto a ponto, tá? Vou dividir V por I ponto a ponto, só tem que eu não vou poder dividir o primeiro valor, que é 0 por 0, tá? Esse valor eu não sei dividir, por enquanto, tá? Então, o que eu observo aqui, primeiro, é que a resistência não é constante, e ela vai aumentando. Tá? Ela começa lá com um valor de 44 ohms e vai até 320 ohms. Variou quase 10 vezes, né? Conforme o filamento da lâmpada está aquecendo. Tá? Então isso aí é um típico resistor não ohmico, porque R depende agora de V e de I. Se eu graficar o valor, fizer um gráfico de tensão por corrente, eu tenho uma coisa desse tipo. Então, tensão, corrente, uma coisa parabólica aqui da lâmpada de tungstênio. Tá? A lâmpada que eu usei é uma lâmpada desse tipo aqui, uma lâmpada pequenininha. Essa lâmpada aqui, ela suporta no máximo 12 volts. A vantagem dela é que eu passo pouquíssima corrente, então é muito fácil fazer esse experimento para ela brilhar. Tá? Então aqui eu tenho a minha curva de tensão por corrente dessa lâmpada, que o filamento é de tungstênio, e aqui eu tenho a resistência em função da corrente. Então é o seguinte, aqui a gente vê nitidamente a variação da resistência em função da corrente. E aqui nós observamos que isso aqui não é uma reta, como aparecia nos resistores ohmicos. Então essa lâmpada, ela se comporta como um resistor não ohmico. O valor da resistência depende da tensão e da corrente. Tá? E por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, começa a passar uma corrente pelo filamento. Tá? O filamento fica quente. A temperatura do filamento é em torno de 2.500, 3.000 graus. Esses átomos agora de tungstênio começam a chacoalhar e eles impedem a propagação do portador, que são os elétrons. Então, quanto mais quente vai ficando o filamento, mais é difícil dos portadores atravessarem o condutor lá de tungstênio. Né? Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos aqui o seguinte, olha, o valor da resistência vai aumentando, e depois de uma determinada corrente ele começa a querer estabilizar. É porque o filamento agora já está muito quente. Tem uma coisa só que nós tínhamos aquele valor lá de 0 por 0. Eu não sei dividir 0 por 0. Mas vamos pensar agora o que está acontecendo com a resistência. Se eu fizer um experimento e for diminuindo a corrente, eu vou ter uma resistência. O valor da resistência é finito. Então é o seguinte, eu vou pegar a minha lampadinha aqui e eu vou medir a resistência utilizando um ohmímetro. A corrente que circula no ohmímetro, para que ele faça uma medida de resistência, é uma corrente muito, muito pequena. Por quê? O fabricante do ohmímetro faz com que isso ocorra para não descarregar completamente a bateria que está aqui dentro. Tá? Essa bateria dura muito tempo, então a corrente é muito baixa. Então eu vou colocar a minha resistência aqui, tá? Tá aqui. Meus condutores estão aqui, está vindo aqui no meu ohmímetro. E agora eu vou ligar ele. Quando eu ligo, eu observo que a resistência é em torno de 41,6 ohms. Então isso aí é uma resistência para uma corrente que é quase zero. E aí eu coloquei esse ponto aqui, tá? Então esse ponto aqui, esse primeiro ponto, é esse 41,6. Será que todas as resistências não ohmicas têm esse comportamento quando são aquecidas? Eu não sei. Vamos fazer um outro experimento, tá? Eu vou fazer um experimento agora, eu vou medir a resistência de um grafite. Esse grafite que você usa em lapiseira. Então eu vou pegar aquele grafite mais fininho, aquele de 0,4, e vou montar o circuito, vou substituir a minha lâmpada pelo grafite. E vou levantar a curva de V por I. E quando eu levanto essa curva, eu tenho uma curva desse tipo aqui. Lembre-se que a curva da lâmpada era assim, ó.
Tá? A do grafite já é diferente. Agora eu posso dividir V por I tel R. Como é que é esse gráfico? Olha, o gráfico agora da resistência, conforme o grafite vai ficando mais quente, o valor da resistência vai diminuindo. Isso é o contrário da lâmpada. Na lâmpada, quanto mais corrente eu passava no filamento, maior ficava a resistência. E esse processo, no caso do tungstênio, era devido à colisão dos portadores com os átomos de tungstênio. No grafite é o contrário. Conforme o grafite está ficando mais quente, a resistência está diminuindo. Ela começa próximo de 2 ohms e vai quase perto de 1 ohm. Tá? O que está acontecendo? O mecanismo aqui de condução é diferente. No grafite, elétrons são promovidos da banda de valência para a banda de condução por um processo térmico. A temperatura joga esses elétrons. Então, cada vez que o grafite vai ficando mais quente, mais elétrons eu tenho na banda de condução e melhor condutor é o grafite. Tá? É completamente diferente do tungstênio. Tá? Então, isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Existem diferentes mecanismos de condução. Isso vai depender de cada material, de cada liga. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima.